alunos! Meu nome é Maria Eduarda e hoje apresentarei alguns repertórios socioculturais que têm a ver com o tema da semana, que é a crise hídrica no Brasil. O primeiro repertório é o livro Duna, de Frank Herbert, em que nós somos apresentados a história do futuro da humanidade. O universo foi desbravado e é governado por um imperador que divide o controle dos diversos planetas entre diferentes famílias. O jovem Paul Atreides é de uma das casas mais importantes desse universo, e a sua família é responsável por controlar o planeta Arrakis, uma imensa terra desértica com pouquíssimos recursos naturais, onde a água é quase inexistente. Lá, nós somos apresentados aos Fremens, habitantes do planeta que conseguem viver mesmo com praticamente nenhum acesso à água, graças a um traje especial que retira a umidade dos dejetos e da respiração e retorna em forma de água para o corpo. Com esse repertório, é possível trabalhar o tema da crise dos recursos hídricos de diferentes formas. Por exemplo, no parágrafo de desenvolvimento a seguir. Antes de tudo, é necessário avaliar como a falta de recursos impacta na sociedade. No livro Duna, de Frank Herbert, é apresentada a história de um planeta desértico chamado Arrakis, onde o acesso à água é quase nulo. Dessa forma, precisa-se que os habitantes reaproveitem continuamente a água corporal e evitem o seu desperdício, tendo que adaptar toda a estrutura social em favor do melhor uso desse recurso indispensável à vida. Fora das páginas, é indubitável que o desperdício de água na sociedade atual põe em xeque o modo de vida geral, colocando em risco, assim como em Arrakis, a própria existência humana. A música de Guilherme Arantes, publicada no ano de 1996, é o nosso próximo repertório. Basicamente, discorre acerca da água no planeta Terra, a sua importância e os seus ciclos. Com esse repertório, vocês podem contextualizar de diferentes formas, como por exemplo no seguinte trecho: águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão, águas que banham aldeias e matam a sede da população. Vocês podem falar sobre a importância da água para a fertilidade da terra, na alimentação, agropecuária e demais atividades do campo. E também relacionar a música ao papel da água de banhar as populações e suprir a sede, ou seja, as necessidades básicas da humanidade. Ademais, somente o título da música pode explicitar a importância da água no planeta Terra. Um exemplo de introdução é: a música Planeta Água, de Guilherme Arantes, discorre sobre a importância da água para a Terra, focando no seu ciclo periódico e também em suas demais essencialidades para a vida humana. Paralelamente, a atualidade brasileira é altamente prejudicada pela crise hídrica vigente. O próximo repertório é um dado estatístico sobre a crise hídrica no Brasil, especificamente sobre as possíveis causas do problema. Segundo a ONU, fatores que levam à crise hídrica são crescimento populacional, urbanização, pobreza, desigualdade social e falta de acesso à educação e trabalho. Assim, com essas informações você consegue montar um possível desenvolvimento, como por exemplo: a priori, a crise hídrica é o resultado de desigualdade social, haja vista que, segundo a ONU, é um fator que acarreta esse impasse. Nessa perspectiva, a diferença entre as regiões brasileiras é um agravante para o problema. A próxima dica de repertório refere-se ao documentário de 2018, Sertão Velho Cerrado, desenvolvido por André Delia. O filme, em geral, problematiza a degradação ambiental do cerrado e demonstra a relação entre esse problema e a água. O longa fala que 75% da vazão brasileira, isto é, da distribuição hídrica no Brasil, provém do cerrado. Portanto, você pode relacionar essa degradação à crise hídrica no Brasil. Uma dica de desenvolvimento com esse repertório é: em primeira análise, é evidente que o agronegócio na região do Cerrado contribui para a crise hídrica no Brasil. Nessa instância, de acordo com o filme Sertão Velho Cerrado, 75% da distribuição da água brasileira inicia-se na região. Por fim, temos a dica de filme de animação chamado Rango, que conta a história de um camaleão de estimação que, durante uma viagem de carro em que ocorre um acidente, fica perdido e vai parar em uma cidade no meio do deserto. Esse lugar é assolado por uma imensa falta de água que altera a vida dos seus moradores e toda a esperança que eles têm de um futuro melhor.
Tratando de temas como corrupção, dinâmicas de poder e a importância da água como recurso essencial para qualquer ser vivo, o filme evidencia como a sua falta pode impactar de forma tão forte toda uma comunidade. Assim, podemos usar tal repertório na redação por meio de um parágrafo de desenvolvimento como o exposto abaixo. Ademais, é importante examinar como a desigualdade do acesso aos recursos hídricos pode implicar a crise deles. No filme de animação Rango, é apresentada a história de um camaleão de estimação que nunca viu o mundo e, em uma viagem de carro, fica perdido e vai parar em uma cidade no meio do deserto, onde se envolve em diversas aventuras e se vê no meio de uma imensa falta de água que assola a região. Ao longo do filme, ele descobre que a água é desviada pela prefeitura, que é corrupta da cidade, que relega a população a uma situação de pobreza e enriquece às suas custas. Assim, é inequívoco que quando o acesso a recursos essenciais como a água é desigual e dominado por pessoas de status social e econômico, tal disparidade gera uma crise que é ampliada pela corrupção e pela ausência de medidas que distribuam de modo equitativo esses recursos. É isso, alunos, eu espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, nós estamos sempre à disposição. Não se esqueçam de colocar repertórios diversificados nas suas redações e sempre citar a fonte. Até a próxima!